abençoe e goste. Esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Estamos mais uma vez aqui para mais uma palavra da parte de Deus, falando aqui da graça de Deus. Isso é um momento muito especial para mim. Eu fico muito feliz quando estou falando com vocês acerca da graça de Deus. Olha, o tema de hoje, eu creio que você já está vendo aí, você que está chegando agora, você que vai assistir depois, é arrebatados com Cristo nas nuvens. Hoje nós iremos falar acerca desse evento muito esperado por muitos religiosos aí nos dias de hoje. Eu creio que muita gente aí que não são religiosos, mas estão esperando, aguardando esse arrebatamento aí, que tanto é falado desde que Cristo esteve aqui na terra, né? Melhor dizendo. Então, abençoado, e se eu falar para você que você não vai ser, eu não vou ser arrebatado como são pregados por aí nas nuvens? Se eu falar isso para você, você vai acreditar? Não sei, né? Vamos ver hoje, né? Eu já estou com a minha Bíblia aqui na mão. Espero que você pegue a sua Bíblia aí na mão e acompanhe na leitura. Acompanhe aí para que você fique sabendo que nós não seremos mais arrebatados, como dizem por aí, nas nuvens. O arrebatamento com Cristo nas nuvens você põe no tema. Agora você vem dizer que nós não seremos arrebatados assim nas nuvens. É o que nós iremos ver hoje. Hoje nós iremos ver. Muitas pessoas estão por aí aguardando esse momento de encontrar com Cristo nas nuvens. E eu sempre tenho falado que só há uma maneira de encontrarmos com Cristo. Só há uma maneira de encontrarmos literalmente com Cristo. Morremos. Quando nós morremos, deixamos essa habitação terrena e partir para uma habitação eterna. Habitação essa espiritual. Quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, nós estaremos com Cristo. Num abrir e fechar de olhos, como diz a palavra. Eu não coloquei esse versículo aqui hoje, mas os amados irmãos podem estar procurando aí. No piscar de olho, né? Estaremos com Cristo. Mas hoje nós iremos falar arrebatados com Cristo nas nuvens. Eu creio que você já pegou a sua Bíblia e está aí pronto para acompanhar na leitura. Isso é muito importante para que não fique só nas minhas mensagens aqui. E essa passagem, onde nos traz o título aí, para essa live de hoje, você pode estar encontrando aí em 1 Tessalonicenses 4,17, onde está escrito assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Então, abençoado, eu creio que aí já deu para você entender que o tema da nossa live de hoje tem um fundamento na palavra de Deus. Então, eu vou estar lendo aqui desde o começo, porque para não gerar pretexto, né? Algumas pessoas dizem texto sem contexto gera pretexto. Então, eu vou estar lendo aqui a partir do verso 13 de 1 Tessalonicenses 4, né? E depois os amados irmãos podem estar lendo aí todo o capítulo aí para ter um melhor entendimento. Já de Bíblia na mão, acompanhando a leitura, vamos ler agora 1 Tessalonicenses 4,13, que diz assim, a seguir: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Dorme, aqui fala de dormir. Ou seja, quem está em Cristo não morre, simplesmente dorme. Para que não vos entristeçais com os demais, que não têm esperança. Essas pessoas que não têm esperança aqui que a palavra de Deus está falando, são aquelas pessoas que morreram naquela época sem Cristo. Entendeu, pessoal? Então vamos continuar na leitura aqui. 1 Tessalonicenses 4,14 diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Ou seja, isso é uma certeza. As pessoas que dormem em Cristo Jesus, aqui está falando que Deus tornará com ele. E aqui nós vamos ver algumas passagens, vamos ver uma passagem aqui
que prova esse evento. Então vamos lá, continuar aqui. 15, 1 Tessalonicenses 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Abençoado, olha, a palavra de Deus que está na Bíblia é um livro que não se entende como ler. Não é um livro que você vai ler e entender literalmente. Você tem que analisar tudo. A palavra de Deus, a Bíblia, nós temos que estudar tudo. Nós temos que pesquisar. Porque de repente você lê correndo e vai passar muita coisa importante despercebida. E nesse capítulo aqui de 1 Tessalonicenses 4, verso 15, tem algo muito interessante aqui que nos chama a atenção acerca de algumas pessoas que ainda esperam Jesus vir sobre as nuvens e nós encontrarmos com Ele. Observe bem, 1 Tessalonicenses 4, 15. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós quem? Nós, aqui é Paulo falando, nós quem? Nós hoje ou nós naquele dia? Nós nos dias de hoje ou nós nos dias de Paulo, do apóstolo Paulo? Paulo está se incluindo aqui, porque ele está falando nós. Não está falando nós para os dias de hoje. Está falando nós para os dias dele. Então as pessoas não interpretam isso daqui naquela época. Eu costumo dizer nos meus vídeos, gente, quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que estar atento à cronologia dos tempos, os costumes, as épocas, até a questão climática. Nós temos que estar atento a tudo isso daí. Temos que estar atento sim às questões climáticas. Em breve eu estarei falando acerca do nascimento de Jesus. E há algo bastante interessante lá acerca das questões climáticas, né? Então, aqui Paulo fala assim, dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo que se inclui. Agora, abençoado, se você olhar com os olhos iluminados acerca dessa passagem, você vai ver que ele fala nós, os que ficarmos vivos. Ele não disse que todos iriam ficar vivos. Ele fala nós, os que ficarmos vivos. Ou seja, é provável que alguém ali não estaria vivo na vinda de Jesus. Então ele se inclui. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederia os que já dormem. Ou seja, não precederia, entre aspas, aqueles que morreram. Não ressuscitariam primeiro, não subiria aos ares, melhor dizendo, não subiria aos ares a encontrar com Cristo nas nuvens, primeiro do que os que dormem. Está muito claro aqui, abençoado. Olha, eu tenho falado aí muito acerca de as questões simbólicas da Bíblia. Nós vamos falar aqui mais para frente, mas nós temos que estar atento a tudo isso daí. Porque muitas das vezes a gente vai ler a palavra de Deus e ela é cheia de figura de linguagem, onde as pessoas trazem para os dias de hoje de uma maneira literal e torce toda a palavra de Deus e dá um entendimento totalmente torcido da realidade. Então, pessoal, é muito importante que você prestem bastante atenção, que você pesquisem, vai na internet, que busque fontes confiáveis e tenha um raciocínio, faça uma oração antes de uma leitura, do estudo da palavra de Deus, para que você tenha um melhor entendimento. Vamos lá, vamos continuar aqui. 1 Tessalonicenses 4, 16. Diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alaridos e com voz de arcanjo e com trombetas de Deus. Aqui outra passagem também, a questão de trombetas, né? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo. É um outro tema que eu vou falar também acerca da segunda morte. Então, o que nós esperamos, abençoado,
O que muita gente espera quando procura uma denominação religiosa, uns locais para se reunir, falar da palavra de Deus, falar do amor de Deus, é que chegamos lá, encontramos palavras confortáveis, confiáveis e que nos traga refrigério para a nossa alma, que traga paz para os nossos dias a dia. Então, muitas das vezes as pessoas chegam lá e encontram o que? Encontra dentro desses lugares. Você tem uma vida normal aqui de fora, mas quando você chega lá, lá você encontra só coisas negativas. E, infelizmente, não é tudo não, mas é muito coisa negativa. As pessoas falam, olha, se a pessoa não morreu em Cristo, vai ficar ali. Ou quem morreu em Cristo, agora tem que ficar até para a vinda de Cristo. Abençoado, não tem nada a ver isso mais. Não tem nada a ver isso mais. Eu peço a vocês que estão chegando aí, peguem suas Bíblias e acompanhem na leitura. Acompanhem na leitura. Eu falo até, abençoado, costumo dizer aí, que podem descartar todos os meus comentários, mas não descartem a palavra de Deus que está aqui, ó. Não descartem. Então, abençoado, nós temos que entender que a Bíblia, ela é cheia de figura de linguagem. Ela é muito cheia de figura de linguagem. Então, nós temos que estar atento para isso. Nós não podemos analisar a Bíblia como se ela fosse escrita em português para os dias de hoje. Não. Ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Então nós não podemos entender ela como se ela fosse escrita para hoje. Nós temos que voltar ao tempo, voltar às questões dos costumes, dos usos e costumes, para que nós entendamos a palavra de Deus. Às vezes as pessoas aí nos dias de hoje aí, vê eu aqui falando aqui na internet, fala, esse cara estava cantando forró esses dias para trás, agora já está pregando aí, ele é doido. Abençoado, eu não estou preocupado com o que você vai falar. Eu não estou preocupado com o que você está dizendo. Eu não estou preocupado. Eu estou preocupado com as pessoas que estão enganando você e você caindo nessas lábias. É esse povo que eu estou preocupado com eles, porque eles que são perigosos, enganando as pessoas. Esses povos são perigosos. Então, vamos deixar para lá, vamos a um estudo, vamos fazer um estudo aqui. Olha, como eu disse, a Bíblia ela tem muitas figuras de linguagem, e nós não podemos tratar isso aí de uma forma literal. E uma delas nós encontramos aqui no livro de Mateus 24:30, que diz assim, olha, presta bastante atenção. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, aparecerá no céu o sinal. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Olha que aqui tem um simbolismo, vindo sobre as nuvens do céu. Então, para os judeus da época, eles entendiam muito bem o que significava vir sobre as nuvens. Então, nós não podemos trazer para os dias de hoje e acreditar que Jesus vai vir nas nuvens. Há uns anos atrás, eu entendi assim também. Eu acreditava, olha, Jesus vai vir nas nuvens e tal. Mas, abençoado, Jesus falava por parábola. Ele falava de uma forma que o povo da época, muitos deles entendiam. Então, não podemos interpretar a Bíblia que foi escrita há mais de 2000 anos atrás como se ela fosse escrita nos dias de hoje. Nos dias de hoje é totalmente diferente. Nós temos um linguajar para os dias de hoje. E naquela época é totalmente diferente. Então, vir sobre as nuvens do céu para os judeus era o juízo de Deus sobre Israel. E nós iremos ver aqui nesta noite. Né? Algumas passagens nós iremos ver sim. Vamos ver aqui, ó. Eu vou ler aqui Mateus 26, 62, que vai dar um entendimento bom sobre mais um simbolismo da vinda de Jesus nas nuvens. A partir desse momento que Jesus falou isso daí, ele já foi condenado à morte. Sim, ele já foi condenado à morte. Presta atenção, pessoal. Quando ele disse vir sobre as nuvens, ele foi condenado à morte naquele momento. Vamos lá. Mateus 26, 62. Se você não estiver com a sua Bíblia, abençoado, pega aí rapidinho, acompanha aí na leitura aí, para não ficar só nas minhas palavras. Isso é muito importante. Mateus 26, 62. Disse assim, e levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe,
Não responde coisa alguma ao que esses depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio, insistindo o sumo sacerdote. Vê que aqui há uma conversa entre Jesus e o sumo sacerdote. É uma conversa entre duas pessoas aqui. Mateus 26, 63. Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo ao sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és Cristo, se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Agora Jesus, até então Jesus estava guardando silêncio, mas agora ele não poderia guardar silêncio, ele tinha que falar a verdade, ele tinha que se manifestar, e ele manifestou. Veja bem o que Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, né, manifestou. Mateus 26, 64, diz assim: disse-lhe Jesus, tu disse, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Olha, abençoado, só nesse versículo aqui tem muita coisa aqui importante embutida aqui. E que se você ler de uma forma literal e rápida e não prestar atenção, vai passar batido. Vai passar batido. Olha aqui, vamos por parte aqui. Tu disse, Mateus 26, 64. Porém, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis, ou seja, ele está falando para o sumo sacerdote que ele ia ver, vereis em breve, ou seja, vereis em breve, é 2000 anos depois, é mais de 2000 anos depois, quanto tempo? Não, breve é breve. Se você falar para alguém, eu vou numa viagem e logo eu volto, logo em breve, ou breve eu voltarei. Isso não demora 2000 anos, demora? Ah, mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, Ivan. Exatamente. Mas Deus não vai tratar nós com um tempo diferente do que nós possamos suportar. Deus não pode dar um tempo em breve, que para Ele é ilimitado, para nós. Ele não pode falar que esse breve aqui é 3.000 anos, 4.000 anos. Não tem como, não tem cabimento. Ele tem que falar de uma forma que nós entendemos o que é breve. Breve. Então ele tem que falar a linguagem, Deus tem que falar a linguagem que nós entendemos, que nós compreendemos, que nós testemunhamos. Então esse breve aqui não é mais de 2000 anos, não. Não. Eu vou provar aqui, eu não. A palavra de Deus vai provar aqui, coisas aqui que muitos lugares aí vocês não ouviram ainda. Mas a palavra de Deus aqui vai testificar que Jesus de Nazaré veio no ano 70 com juízo sobre Israel. A gente vai conversando aqui. Já tem vídeo no YouTube aí falando acerca dessa passagem, mas hoje estaremos falando aí da vinda de Jesus sobre as nuvens. Então, abençoado, continuando aqui, Jesus está aqui, sendo indagado aqui, pelo sumo sacerdote. E ele disse que vereis, que o sumo sacerdote viria em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens. Ou seja, para nós acreditar que Jesus vai vir no futuro, ainda, o sumo sacerdote, logicamente, estaria que está vivo. Ah, mas ele vai ressuscitar e depois... Meu amigo, não. Não tem essa que ele vai ressuscitar e tal. Ah, mas a palavra de Deus fala que todo olho o verá. Nós ainda vamos falar. Eu espero que você fique até o final do vídeo, que nós iremos falar dessa passagem. Todo o olho verá. Está aqui, nós falaremos nessa noite, se o nosso Senhor permitir. Então, abençoado, aqui Jesus está falando que o sumo sacerdote ia ver ele vindo. Agora eu te pergunto, o sumo sacerdote está vivo para ver essa vinda? Não está. Não está. Então, é uma questão de entender o que significa vir sobre as nuvens em breve, não é 2000 anos depois. E olha agora, abençoado. Vou continuar aqui. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo, blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Ou seja, ele falou que blasfemou. Por que ele disse isso aí? Porque quando Jesus disse vir sobre as nuvens, ele estava se passando por Deus. Ele era Deus, ele é Deus. Então ele falou, isso é uma blasfêmia. Vir sobre as nuvens, nós sabemos que é o juízo de Deus sobre Israel. Então esse cara aí está falando, o filho do marceneiro, o filho do carpinteiro, o filho da Maria.
está falando que ele vai vir, que ele é o Filho de Deus e vai vir sobre as nuvens, aí ele ficou pirado, né, da cabeça, né? Então, ele falou que era réu de morte no versículo 66. Aqui, ó o que está dizendo. Que vos parece? Ele respondendo disse, é réu de morte. Por que era réu de morte? Porque Jesus estava se passando por Deus, só que Jesus era Deus, 100% Deus, 100% homem. Jesus, na pessoa de Jesus de Nazaré, era o próprio Deus. É o verbo que se fez carne. Só que o sumo sacerdote não entendeu essa passagem. Então vamos lá, abençoado. Eu creio que ficou bem claro aí. Qualquer coisa, estamos aí, né, para tirar algumas dúvidas, se caso for necessário. Outra passagem bastante interessante, abençoado, que eu venho falar novamente, a questão simbólica de vir sobre as nuvens. Prestem bastante atenção. Em Apocalipse 1, verso 7, que diz o seguinte: eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo o que transpassar, e toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, abençoado, essa passagem aqui de Apocalipse 7, de Apocalipse 1, verso 7, que fala que todo olho verá, isso é uma figura de linguagem. Porque nós, até hoje, nos dias de hoje, nós costumamos falar todo mundo isso, todo mundo aquilo. Mas eu vou fazer uma simbologia aqui. Digamos que eu estou lá dentro do estádio Serra Dourada, que eu moro aqui em Goiânia, estou lá dentro do estádio Serra Dourada, a seleção brasileira está jogando com a Alemanha, que levou de 4-1, de 7-1, sei lá, até esqueci, foi tanto gol que eu esqueci. Então, suponhamos que aconteceu esse evento lá. Amanhã ou depois, eu vou contar para um amigo meu esse evento que aconteceu. Aí eu vou falar para ele assim, rapaz, a seleção brasileira perdeu para a Alemanha de 7. Todo mundo viu. Todo mundo quem? Todo mundo quem? Todo mundo que estava lá. Todo mundo que estava com a televisão ligada. Mas só que naquela época, né, se a seleção jogasse naquela época, não ia ter internet, né, ou para transmitir aí. Então, fica difícil, né? Então, abençoado, esse todo olho verá, as pessoas estão falando, não, mas quem está morto vai ressuscitar para ver. Abençoado, quem está morto vai ressuscitar para ver Jesus voltar para quê? Para quê? Eu sei que isso aqui é um vídeo que demoraria aí, digamos assim, 10 horas para a gente explicar isso daqui. Porque é muita coisa. É muita coisa que tem que explicar aqui. E eu estou aqui simplesmente resumindo o que levaria muitas horas mesmo para explicar isso daqui. Com detalhes, com riqueza de detalhes. Mas eu acho que da forma que eu estou explicando é o suficiente para você entender. Quando fala que vir sobre as nuvens era o juízo de Deus sobre Israel. E todo olho verá, é todo olho de quem estava lá nesse evento. É uma figura de linguagem que nós usamos até nos dias de hoje. Todo mundo viu. Todo mundo quem? Eu não vi, eu não estava lá. Hoje nós usamos isso daí. Rapaz, todo mundo viu. Todo mundo viu quando o carro bateu, quando o carro pegou fogo. Todo mundo viu quando o Neymar fez aquele gol. É assim, pessoal. São figuras de linguagem que são usadas desde que Jesus, desde que o Criador fez todo a terra, criou a terra. Outra, olha, abençoado, se nós tratarmos as figuras de linguagem da palavra de Deus, que está aqui na Bíblia, de uma forma literal, nós vamos ter problema sério para nosso entendimento. Porque, observa bem, Apocalipse 3,16. Observa bem se nós devemos analisar de uma forma literal, porque se nós analisar assim, fica complicado. Observa bem, Apocalipse 3,16 diz, olha o que diz isso aqui. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quem está falando isso aqui, pessoal? Isso aqui não é literal, isso aqui é uma figura de linguagem. Porque Deus é espírito, e jamais ele ia fazer um trem desse. Então jamais nós devemos analisar a Bíblia no seu todo de forma literal. Não pode. Não podemos analisar assim. Temos que estudar cada verso,
cada palavra. Temos que pesquisar para que nós entendamos. É assim que nós devemos estudar a palavra de Deus. Outra passagem bastante interessante aqui, abençoado, é Isaías 19, 1. Isaías 19, 1. Prestem bastante atenção. Vê se é dessa forma que você tem que interpretar a palavra de Deus. Como que você interpretaria aí? Não está aparecendo nos comentários aqui para mim, abençoado, não sei porquê, mas de repente se tivesse aparecendo e alguém estivesse fazendo pergunta, eu poderia até responder. Mas como que você interpreta essa passagem que eu vou ler aqui agora? E como que você interpretaria essa questão de vir sobre as nuvens? Deixa aí nos comentários aí, depois eu vou estar vendo aí. Outra passagem aqui que dá origem ao entendimento de vir sobre as nuvens. Isaías 19, verso 1. Olha o que diz. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira. E entrará no Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante deles. E o coração dos egípcios se derreterão no meio deles. Olha, pessoal. Só nesse versículo aqui tem muita coisa que como figura de linguagem. Já pensou? Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem? Deus cavalgando numa nuvem? Isso é uma figura de linguagem, isso não é tratado de forma literal. Isso não é tratado de forma literal. Como o diabo, que muitos estão pregando por aí, foi jogado do céu. Isso não é literal, pessoal. O povo daquela época, se procurar para um judeu aí, eles não tem nada a ver. Ele vai falar, meu amigo, esse diabo que vocês pregam aí no Brasil, ele não existe. Nunca existiu. As pessoas, não existe. Lamentavelmente, um padre, né, da igreja católica aí, lá, lógico que padre da igreja católica, né, inventou isso aí, esse diabo aí, porque os povos estavam saindo da sua igreja lá e ele inventou algo para segurar o povo. E é o que acontece hoje. As pessoas não saem dos templos de medo desse diabo hollywoodiano aí, que está por aí. Não existe. Abençoado, analise comigo. Você colocaria sua família no lugar onde você jogou um bandido, deixou um bandido? Você colocaria sua família lá? Lógico que não. Eu também não colocaria a minha. Só que estão falando por aí que Deus jogou o diabo aqui na terra e põe nós aqui junto com ele. Tá de brincadeira. Esse é o Deus que prega por aí. Você quer saber quem é o Deus verdadeiro? Lê Deuteronômio 32, 39. Isaías 45, 7. Esse é o Deus verdadeiro. Quer ver uma forma literal de você entender o que é Deus? Meio-dia, o sol tremendo de rachar. Olha para o sol, tenta olhar para ele, para ver como é que você fica. Como que seus olhos vão ficar? Meio-dia. Quer saber quem é o Deus verdadeiro, o Senhor dos Exércitos? Meio-dia, olha para o sol. Fica olhando para ele, você cega. Então, abençoado, para você que diz que Deus, alguém lá no céu, tramou contra Deus e Deus ficou lá, parece que dormindo, e não viu nada. Ele pegou e jogou aqui na terra, abençoado. Eu te digo uma coisa, a glória de Deus é maior do que esse sol que te cega, que me cega se nós olhar para ele alguns minutos. A glória dele é assim. O nosso planeta Terra é apenas uma poeirinha em todo o universo. Agora, o universo é infinito, tem tantos lugares para jogar. O diabo vai jogar logo aqui na Terra? Tá de brincadeira, né? É a mesma coisa que você tem uma mansão. Você tem tantos lugares para jogar lixo, você joga no quintal. Joga dentro da casa. Joga dentro de casa, numa casa onde você vai... Não funciona, pessoal. Não, isso não cola. Isso não cola. Não cola mesmo. Essa aí é uma conta que não bate. Me desculpa. Diabo é adversário. Satanás é acusador. Entendeu? E se você procurar com os judeus, ele vai falar para você. Esse Deus que os religiosos do Brasil, esse diabo que os religiosos do Brasil pregam, ele nunca existiu para nós. Ele nunca existiu para nós. Eu sei que muita gente pode estar escandalizado com isso aí, mas eu tenho que falar a verdade aqui. Eu tenho que falar a verdade aqui. Não estou nem aí o que vão falar de mim. A palavra de Deus é assim mesmo. É loucura para os que perecem. Pesquisa aí, dentro da cultura judaica, o que significa diabo para ele e Satanás para ele. As pessoas estão misturando aí
Ezequiel 28 falando que é diabo que caiu do céu. Isaías 14, não tem nada a ver. Olha lá no começo lá que vai falar de quem que está falando. Mas ali é uma simbologia, não tem nada a ver. Estuda quem são essas pessoas que estão falando ali. Vamos lá, abençoado. Então Isaías 19, verso 1. Peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira. Abençoado, imagina Deus cavalgar numa nuvem. Nós não podemos, abençoado, de maneira alguma, imaginar que a palavra de Deus, nós temos que tratar ela de uma forma literal. Nós não podemos. Ela foi escrita para um povo daquela época, interpretar ela naquela época. Não foi escrita para nós entender ela nos dias de hoje. E o que está escrito aqui hoje, daqui 200, 300 anos, vai ter que ter uma nova versão para que o povo da época entenda melhor. Porque os linguajares vão mudando. E é assim que aconteceu. Nós temos que voltar no tempo e aprender a entender como que o pessoal da época entendia. É assim que tem que ser feito. Outra passagem aqui para as pessoas que acreditam que estão esperando aí no arrebatamento com as nuvens. Né? Eu tenho vários vídeos aí falando acerca dessas passagens, mas é sempre bom a gente estar relembrando aqui. Porque os vídeos vão ficando lá no canal esquecidos lá, que depois a gente não sabe nem onde ele está mais. Olha aqui, pessoal, presta bastante atenção nessa passagem aqui de Mateus 16, 27 e 28, olha o que diz aqui. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que, olha, presta atenção, Mateus 16, 28 agora. Preste bastante atenção. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E aí, meu senhor? Precisa de explicar isso aqui? Eu te pergunto, Jesus está falando que alguns dos que estavam lá naquela época, não é nos dias de hoje. Porque aqui não é ali, não é lá, é aqui. Jesus está sendo bem categórico aqui. Alguns dos que aqui estão, de maneira alguma, provarão a morte até que ver na glória o Filho do Homem no seu reino. Para que Jesus venha no futuro, igual estão pregando por aí, alguns daqueles povos lá tinham que estar aqui hoje, vivos. Não estão. Não estão. Na verdade, Jesus veio com juízo sobre Israel. E isso era uma figura de linguagem usada para aquilo lá. Porque ele mesmo disse, quando verdes Jerusalém sitiada, saberão que está chegando, né, o momento. Né? Então, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi sitiada, o templo veio abaixo, como foi profetizado em Mateus 24, 2, e foi um juízo de Deus para aquela nação. Não para nós hoje. E logo, daqui a pouquinho, eu vou falar, quem morre hoje, o que vai acontecer. Vamos lá, então, vamos continuar aqui. Mateus, prestem bastante atenção nessa passagem aqui também, que com certeza, se você tinha alguma dúvida e você crê na palavra de Deus, eu acho que você não vai ter dúvida mais, jamais. Porque essa aqui, eu acho que resumiria toda a questão. Toda. Mateus 10, 23 diz assim: quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, está falando para os discípulos que Jesus, fuge para outra, porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Ou seja, você não vai acabar de percorrer todo Israel e eu vou voltar. É o que está escrito aqui. Isso é questão de interpretação. É o mesmo que você disser para alguém assim, olha, enquanto você está mexendo isso aqui, eu vou em tal canto e volto e você não vai ter terminado. Aí agora, abençoado, você está esperando ainda Jesus vir sobre as nuvens? Ele já veio. E nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Vamos mais aqui. Olha, abençoado. Hoje, em graça, após a morte e ressurreição de Cristo, nós nos encontramos assim. Cristo foi as primícias da ressurreição. Após ele,
Muitos outros que dormiam no pó da terra e que morreram em Cristo, ressuscitaram com ele. 1 Coríntios 15, 20 diz o seguinte: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro dos que dormem. Ressuscitou dentre os mortos. Ele foi o primeiro, mas se ele for o primeiro, com certeza tem mais. Porque assim como a morte veio por um homem, ou seja, a morte veio por Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Isto é, Jesus Cristo. Entendeu, abençoado? Olha, olha essa passagem aqui, após a ressurreição de Cristo, o que aconteceu. Mateus 27, 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, de Cristo, né? Dele, de Cristo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Apareceram a muitos. Abençoado? Agora é assim. Qualquer um de nós que morrermos agora, temos um encontro imediato com Cristo. Qualquer um de nós que morrermos agora. Eclesiastes 12, 7. E o pó volta ao pó, e o pó volta à terra, né? Como era, e o Espírito volta a Deus, o que deu. É assim, abençoado. A morte já não tem mais domínio sobre nós. Antigamente as pessoas diziam que quem morria ficava no seio de Abraão, aguardando a vinda de Cristo. Ele já veio. Ele já tirou todas aqueles grilhões que segurava as pessoas no túmulo. Eu vou ler uma passagem aqui. 1 Coríntios 15, 54. Olha o que está dizendo aqui. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Ou seja, quando nós morremos aqui, a morte não vai ter domínio sobre nós, não. É morrer aqui, o pó volta ao pó, o Espírito volta para Deus imediato. É assim que está dizendo isso aqui, ó. Mas as pessoas estão aí atemorizadas dentro dos templos aí. Olha, se você morrer, se Jesus voltar, você vai para o inferno. Abençoado, inferno. Nós temos que ir lá na raiz, na origem dessa palavra, ver o que o povo daquela época entendia. O que eles entendiam como inferno? Sepultura. Mas as pessoas estão dizendo que as pessoas vão morrer e morrer sem Cristo e vai ficar queimando dia e noite eternamente. Eu não sei onde eles tirou isso aí da cabeça. Ah, mas a palavra de Deus fala assim, desses eventos aí. Tudo bem, fala. Fala. Eu posso falar disso aí uma outra hora, porque senão o vídeo aqui vai ficar grande demais. Mas eu posso falar acerca desse, o bicho que nunca morre, o fogo que nunca apaga. Eu vou fazer qualquer uma hora eu vou fazer uma live falando disso daí. E vocês verão, de acordo com a palavra de Deus, que não tem nada a ver com esses medos que estão passando nas pessoas aí. Não é muito bom, abençoado, a gente saber de toda a verdade, viver sem medo de ir para o inferno. Aí as pessoas falam, ó, Ivan, do jeito que você está falando aí, você fala que nós somos salvos pela graça, que não depende mais não depende de nós para nós ser salvos e tal. Então eu posso fazer o que eu quero da vida. Abençoado, você fala o que você quer da sua vida. Só que você vai pagar pelos seus atos. Simples assim. Você vai pagar pelos seus atos. Então não tem como, abençoado. Porque o preço já foi pago. Então se você fizer uma dívida agora, você que vai pagar. Cristo não vai morrer de novo pelas suas faltas. Com certeza não. Errou, paga. Vamos lá, vamos continuar com a leitura aqui. Vamos ler aqui Lucas 17, 24. Porque como o relâmpago ilumina desde a extremidade inferior dos céus até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Abençoado.
Algumas pessoas interpretam essa passagem aqui como se um evento rápido. Não. Se você prestar bastante atenção, olha aqui, Lucas 17, 24. Porque como o relâmpago ilumina, está falando de claridade, desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim também o Filho do Homem no seu dia. Aqui não é um evento rápido, e não é futuro também. Foi para aquela época. Entendeu? Mas primeiro convém que ele padeça muito. Ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Esta qual? A minha? Não. Porque as pessoas estão dizendo aí, ele veio para os seus, mas os seus não recebeu, não aceitou. Você tem que aceitar Jesus. Isso aí é tudo medo para te prender dentro de um templo aí. Abençoado. Quem recusou Jesus, quem não aceitou Jesus, não foi nós hoje, não. Ah, mas você tem que aceitar ele hoje. Não. Se eu não me engano, é João 15:16. Não escolhesse vós a mim, mas eu escolhi vós. Ou seja, não é nós que nós aceitamos ele, não. Nós não temos essa capacidade de aceitar, não. A nossa carne é inimiga de Deus. É ele que nos resgatou. Não é muito mais forte nós aceitar que é Cristo que estendeu a mão para nós e nos resgatou do que nós estender a mão para Cristo e falou assim, eu te aceito? Não é muito mais bonito? Não é muito mais verdadeiro? Não é muito mais glorioso? É ele que estendeu a mão para nós. Não foi nós que falamos assim, eu te aceito, não. É ele que aceitou, porque nós somos muito michuruco, nós somos muito pequenos, nós somos muito medíocres demais para falar uma frase dessa, eu aceito Jesus. Não tem cabimento, abençoado. Isso não tem cabimento. Lucas 17, 26. Aqui, ó, eu vou ler o 25 aqui. Lucas 17, 25. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Esta não é essa nossa não, abençoado, é aquela daquela época. Só que muitas pessoas estão dizendo que é essa geração, que você tem que aceitar Jesus, porque senão você está recusando ele, não está aceitando. Não, esta não é aquela e nem aquela. Esta é a geração que Jesus estava vivendo. Não tem como não. Lucas 17, 26. É como aconteceu nos dias de Noé. Essa é uma passagem bastante interessante. Tem muita gente aqui caindo nessa pegadinha. Eu costumo dizer que isso aqui é uma pegadinha e está muita gente caindo. Por que tem muita gente caindo? Porque as pessoas estão jogando por futuro o arrebatamento, a vinda de Cristo. Então, se as pessoas jogou para o futuro, está esperando Cristo voltar no futuro aí, com essas ideias aqui, como nos dias de Noé, ela vai rodar. Então, eu falo que Cristo já voltou e habita em mim. É muito melhor do que eu ficar esperando ele vir sobre as nuvens. Ah, mas a palavra de Deus diz que ele vai vir sobre as nuvens. Sim, para aquela geração daquela época. Para aquela geração. Não é para a geração de hoje, não. Se eu não me engano, é Mateus 24, 34. Deixa eu dar uma olhada aqui se é Mateus 24, 34. Que ele fala, e não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Vamos lá, vamos ver aqui. Olha aqui, abençoado. Prestem bastante atenção. Mateus 24, 34. Olha o que está dizendo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Mateus 24, 34. Mateus 24 está falando da vinda do Cristo, da grande tribulação. Está falando dela. E ele fala que não passará esta geração. Não é a minha geração, não é a nossa geração de hoje. Esta não é aquela ou aquela, não. É a geração de Cristo. E as pessoas estão esperando ele aí no futuro. Só lamento, abençoado. Só lamento. E como aconteceu nos dias de Noé, Lucas 17, 26. Assim será também nos dias do Filho do Homem. Vamos ver como é que foi nos dias de Noé. Tem muita gente aí, né? Comiam, bebiam, casavam e davam sem casamento, até
o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu todos. Consumiu todos quem? Algumas traduções dizem levou todos. Eu tenho perguntado aí a algumas pessoas. Ele fala como nos dias de Noé. Aí eu pergunto para essas pessoas. Tudo bem, como nos dias de Noé. Até comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e levou a tudo. Aí eu pergunto para as pessoas, você quer ser levado ou você quer ser deixado? As pessoas ficam impactadas, porque elas não sabem responder. Por que elas não sabem responder? Porque elas não sentem segurança no que ensinaram para ela. Porque aqui está muito claro, como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até que veio o dilúvio, né? E consumiu, como eu disse, algumas traduções isso levou a todo. Só que, quando fala que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e levou a todos, quem levou é que se perdeu. E as pessoas, algumas pessoas falam, eu quero ser levado. Sem entendimento, gente. Aqui quando fala consumiu a todos, todos quem? Não, Noé não foi consumido. Por isso que eu falei que a palavra de Deus tem muita figura de linguagem que você não pode interpretar ela literalmente. Aqui fala que consumiu a todos, todos quem? Quem comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento. Está muito claro para você, pessoal? Vamos continuar aqui, que, né? Ó, Lucas 17:35 diz assim: duas estarão juntos no moinho, moendo. Uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Aí eu te pergunto, abençoado, quem é tomado, quem é deixado? Quem é salvo, quem é perdido aqui? Se você é futurista, está esperando a vinda de Cristo nas nuvens, eu te pergunto, você quer ser levado ou você quer ser deixado? Porque aqui, levado é quem perdeu. É como nos dias de Noé. Quem foi levado pela enxurrada? É quem comia, bebia, casava, se dava em casamento. E quem ficou? Ficou aonde? Na arca. Foi quem entrou com Noé. Então tem pessoas aí dizendo, não, eu quero ser levado, eu quero ser levado. Meu amado, presta atenção. Estude um pouquinho. Analisa bem texto. Analisa com bastante atenção. Interpretação de texto. Levado é quem se perdeu. Lucas 17:35-36. Duas estarão juntas no moendo. Uma será tomada e outras será deixada. Tomada é quem perdeu. Deixada é quem está salvo. Dois estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Deixado é quem foi salvo. Tomado é quem perdeu a salvação. E se você estava esperando ser levado, como nos dias de Noé, e se você é futurista, está esperando a volta de Cristo no futuro, você vai perder. Só lamento. Mas nós, em graça, que temos o conhecimento da palavra de Deus, como todas as profecias se cumpriram. Todas elas já se cumpriram. Não tem mais nada. A pessoa pode falar, mas o Apocalipse, meu amado, leia Apocalipse, que fala que Apocalipse são 7 cartas escritas para 7 igrejas da Ásia. Leia Apocalipse 1, capítulo 1. São 7 cartas escritas para 7 igrejas da Ásia. E toda ela é para esse povo. Toda ela são para esse povo. Não é para nós, não. E esse evento aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Pode pesquisar aí na internet que você vai achar demais. Demais. Então, abençoado, arrebatado com um Cristo nas nuvens, nós falamos isso hoje. O que significa? Não é para nós nos dias de hoje. Arrebatado com ele nas nuvens, se nós morrer hoje, eu, você, qualquer que morrer hoje, nós vamos piscar de olho assim, nós vamos dar de cara com ele. A hora que nós deixarmos essa habitação aqui e partir para a habitação eterna, vai ser tipo, não sei, né, simbolicamente, figurativamente aqui, uma cortina de fumaça, assim, umas nuvens, assim, pum, vão me encontrar com ele, pronto, acabou. Porque aí não vai ter chão, não sei o que vai ser. Eu só sei que o encontro vai ser maravilhoso. E nós não temos mais esse negócio de ficar aí com medo de perder a salvação.
Efésios 2,8 fala, pela graça sois salvo, por meio da fé, isso não vem de vós, isso é o 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. As pessoas estão aí lutando para ser salvo, abençoado. Nós, de nós mesmos, nós não damos conta de ser salvo. Não existe essa. É o Criador que nos salva. Ele é o Todo-Poderoso. É Ele. E pronto, acabou. Quando eu digo que nós não tem que lutar, eu não estou dizendo que Deus é um fracote, não. Eu estou vendo nele todo o poder, toda a glória, toda a misericórdia, todo o amor do mundo. E eu me rebaixando, porque sou incapaz de aceitar, eu sou incapaz de aceitar Jesus igual vocês falam. As pessoas, eu aceito Jesus hoje, amanhã está desviado. Cara, não existe isso. Quando você conhecer a graça de Deus, você vai ver, pessoal, que quem está na graça vai analisar, gente, eu não posso errar. Eu não posso errar. Ah, mas você é perfeito, Ivan? Não, mas eu tenho a consciência, a minha consciência, que eu não posso fazer isso. É um erro involuntário, eu posso errar involuntariamente. Mas não vai ser erro voluntariamente. Porque a palavra de Deus diz, quem erra voluntariamente, Cristo não vai morrer de novo pelos pecados. Pecados são as nossas faltas. Então quando você, até no mundo hoje, no nosso meio hoje, humano aqui da Terra, quando alguém comete um crime involuntariamente, é o crime culposo, não doloso, a pessoa responde criminalmente. Mas ela não vai responder pelo dolo, ela vai responder simplesmente, pura e simplesmente pela culpa. Porque ela não teve a intenção dolosa de cometer aquele crime. Então nós em graça nós sabemos disso. Nós sabemos disso. E nós não usamos da liberdade com que Cristo nos libertou para praticar libertinagem. Amado, não é muito melhor nós entendermos a palavra de Deus assim do que você ir para um local onde ó, o capeta vai te pegar, o diabo vai te pegar, vai te jogar no inferno. Ó, Deus mandou falar isso assim, assim para você. Olha, Deus mandou falar. Eu não sou inimigo de Deus. O que Deus tinha que falar para mim está aqui. Agora o Espírito Santo de Deus intercede por mim, por vocês, por todos nós, porque nós não sabemos o que pedimos. Quando nós vamos pedir coisa para Deus, nós quer carro, quer moto, quer dinheiro, quer se dar bem na vida. É o Espírito de Deus que intercede por nós, porque nós não sabemos o que pedimos, e nem como pedimos, nem o que convém. Está tudo aqui, abençoado. Está tudo aqui. Então é assim, abençoado. Quando nós em graça falando de Deus, é uma coisa muito maior do que a religião fala. Não tem nem comparação. Algumas pessoas falam, você está ficando doido, do jeito que você está pregando, você fica... Amado, estou nem aí pelo que você vai estar falando, vai falar, deixar de falar. Só vou deixar de anunciar o Evangelho da graça de Deus o dia que eu deixar essa habitação aqui e partir para a eternidade. Eu peço aos amados irmãos aí que compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tomem conhecimento da verdade que não são ditas para vocês. Para muitas pessoas são pregados medo. As pessoas estão deixando de reinar em vida, estão deixando de viver bem aqui nessa terra, porque estão com medo de diabo, com medo de ir para o inferno, e não existe nada disso. Infelizmente está sendo assim. Você que está esperando ser arrebatado nas nuvens, você que chegou aí agora, assim que eu terminar essa live, volta o vídeo aí, assista ele tudinho aí, com a Bíblia, a palavra de Deus do seu lado aí. Compartilhe esse vídeo aí, abençoado, para que mais pessoas tenham conhecimento de toda da verdade, né? De toda a verdade, ainda tem muita coisa aqui para falar ainda. Eu espero que o Criador dos céus e da terra, Senhor dos exércitos, permita me dar mais sabedoria, né? Para que eu possa ter um entendimento e trazer com mais clareza, com mais simplicidade as mensagens para vocês. É muita responsabilidade, abençoado, falar o que eu e muitos outros irmãos aí falam. É muita responsabilidade, requer muito estudo, requer muita dedicação, é muita responsabilidade. Nós estudamos, nós em graça estudamos muito para fazer um vídeo desse. Porque é muita responsabilidade. Ok? Graça e paz, abençoado. Compartilhe esse vídeo aí. Graça e paz. Graça e paz.